Olá a todos, eu sou o Dr. Bruno Lima, sou especialista em medicina regenerativa e nós vamos estudar agora produtos derivados das plaquetas. Como esses produtos têm em comum a plaqueta, nós precisamos conhecê-la muito bem, estudá-la muito bem para poder entender o produto como um todo. Então, um breve histórico. O primeiro relato do uso da fibrina derivada da plaqueta de forma isolada em uma cirurgia foi feita em 1915. Depois, quase 80 anos depois, foi quando houve o primeiro relato do uso da plaqueta com a função de regeneração. Então, os pesquisadores utilizaram concentrados plaquetários para promover uma cicatrização local. Depois, no mesmo ano de 1986 e em 1999, foi quando houve a primeira publicação do uso de concentrado plaquetário, o PRGF, o plasma rico em fatores de crescimento, para o uso de cirurgias maxilofacial. E nos anos 2000, Chocrun, um pesquisador francês, criou a fibrina rica em plaquetas, um concentrado plaquetário sólido para o manejo de feridas de difícil reparação. E houve a introdução na odontologia em 2001. Por que utilizar, então, produtos sanguíneos para fins terapêuticos? A busca por meio de acelerar a neoformação óssea é uma constante na área médica e na área odontológica, e o produto sanguíneo ele é uma fonte riquíssima em fatores de crescimento capazes de suportar a angiogênese e o crescimento do tecido. Essas características são fundamentais, são um pré-requisito para haver a regeneração tecidual. Os derivados plaquetários, eles são divididos em duas gerações. A primeira geração é o PRP, o plasma rico em plaquetas, e a segunda geração, que veio na década de 2000, é o PRF, a fibrina rica em plaquetas. Bom, as plaquetas elas representam um subgrupo celular do fragmento de uma célula chamada megacariócito, que veio da medula óssea, e ela fica corrente, circulante na corrente sanguínea. A meia-vida útil dela é de 8 a 10 dias, então é importante a gente saber disso para a gente poder suspender algumas medicações que influenciam a viabilidade dessa plaqueta. Nós já vamos falar sobre isso. Elas representam papéis importantes para responder lesões no vaso, regulando a angiogênese e a imunidade inata, e elas são estudadas aí devido às suas características hemostáticas e agora nos últimos anos devido às suas características regenerativas. As plaquetas, então, elas são um fragmento, elas representam o menor elemento da corrente sanguínea. Então, em um esfregaço sanguíneo é possível observar as hemácias, os leucócitos, que são as maiores células, e as plaquetas são, de fato, um fragmento ali presente no sangue. Esse fragmento, porém, é um fragmento extremamente complexo. Ele é composto por diversos grânulos. Existem os grânulos alfa, os grânulos densos e os grânulos lisossomais. E esses grânulos, quando eles são ativados, eles liberam diversos fatores. Essa plaqueta, então, quando ela está no seu estágio quiescente, ou seja, quando ela está circulante normalmente na corrente sanguínea, ela apresenta uma forma oval, uma forma mais circular, contendo todos esses grânulos dentro dela. E após uma ativação, após algum estímulo de ativação, o principal estímulo de ativação da plaqueta é lesão endotelial. Então, quando ela percebe uma lesão endotelial ou algum processo inflamatório, ela se abre por inteiro, emitindo esses pseudópodes que, por sua vez, vão liberar todo esse conteúdo molecular dos grânulos. E por que é importante liberar esses grânulos? Eles são compostos por moléculas, já foram relatadas mais de 1000 biomoléculas ativas liberadas pelas plaquetas. Nos grânulos densos existem algumas moléculas que não são tão estudadas assim na regeneração, mas já se sabe a sua função, como por exemplo a serotonina e a epinefrina e a histamina. Elas aumentam a permeabilidade capilar, facilitando assim uma maior migração e uma maior infiltração das células no local da lesão. Existem os grânulos lisossomais, que existem as moléculas que não foram estudadas ainda, então não são tão conhecidas o papel dessas moléculas na regeneração, e os principais grânulos são os grânulos alfa. Dentro desses grânulos alfas estão compostos os fatores de coagulação, que vão gerar a função hemostática da plaqueta de coagulação. Mas existem as moléculas regenerativas, que são os fatores de crescimento e as citocinas sinalizadoras. Então, os grânulos alfas são responsáveis por liberar esses fatores de crescimento, que têm a função de recrutar e ativar outras células imunológicas que vão induzir a inflamação, lembrando que precisa de um processo inflamatório para haver regeneração. Também existem fatores adicionais como quimiocinas e citocinas,
que estão envolvidas na estimulação da quimiotaxia celular, ou seja, para migração, para recrutamento de mais células ali no local da lesão, bem como na modulação dessas outras moléculas inflamatórias. E existem os grânulos densos que vão liberar ADP, ATP, serotonina, que vão ter uma função aí de permeabilidade, aumentar a permeabilidade capilar ali daquele local para aumentar a infiltração de mais células no local da lesão, e os grânulos lisossômicos que ainda não têm o papel estudado ainda na regeneração. Então as plaquetas, quando ativadas, elas liberam esses fatores de crescimento e essas moléculas de adesão, e todos esses fatores vão mediar uma variedade de interação celular, como quimiotaxia, adesão celular, migração, diferenciação, e vão estimular atividades imunomoduladoras. Essas interações de plaqueta com a célula-alvo contribuem para haver a angiogênese do local e as atividades inflamatórias, estimulando assim o processo de reparo tecidual. As plaquetas, então, quando ativadas, elas liberam todos esses fatores que vão levar a uma inflamação, a uma epitelização e, consequentemente, vai levar à ativação de mais fibroblastos ali para o local daquela lesão para formar a regeneração tecidual. É importantíssimo a gente saber como que ocorre a fase da cicatrização, a fase da inflamação. Então, toda inflamação é iniciada após a lesão e o primeiro elemento a ser recrutado nessa lesão é a plaqueta. A plaqueta, então, quando ativada, ela libera diversos fatores que atuam por toda a fase de inflamação. Então, logo após a lesão, essa plaqueta é ativada, libera os fatores e inicia-se a fase inflamatória com o recrutamento de células imunológicas. Essas células imunológicas, então, vão promover uma inflamação, vão levar à produção de mais citocinas inflamatórias para levar uma imunomodulação. Depois é iniciada a fase proliferativa de epitelização e de remodelamento. Então, é fundamental notar que por todas essas fases, existe a presença de fatores de crescimento de moléculas que foram liberadas pelas plaquetas que foram inicialmente recrutadas ali para o local da lesão. Então é fundamental ter a presença de plaqueta para que ocorra toda a regeneração tecidual e a cicatrização tecidual. Então, em um processo de inflamação e cicatrização fisiológico, ocorre o recrutamento e a liberação de um número X de células, um número X que é fundamental para levar àquela cicatrização, porém, por algum motivo, aquela inflamação ela se torna persistente e ela não é resolutiva. Então, é fundamental a gente entrar com uma adição de concentrado plaquetário. Então, é aí que entra então, uma aplicação exógena de plaqueta, para poder potencializar aquela fase de cicatrização. Dentre as moléculas que a plaqueta libera estão os fatores de crescimento. Existem dezenas de fatores de crescimento que vão ter dezenas de funções. Tem muitos fatores de crescimento que ainda não foram muito bem estudados, ainda não se sabe qual o seu efeito, tanto na interação com os outros fatores e qual o seu efeito na regeneração tecidual, mas existem os fatores-chave que sempre são estudados e já têm a função muito bem estabelecida, como, por exemplo, o fator de crescimento transformador, que é o TGF da família beta. Nós vamos falar muito bem dele quando nós formos estudar como ele promove o rejuvenescimento facial e a cicatrização tecidual de modo geral. Mas entre as principais funções estão estimulação da quimiotaxia dos fibroblastos, então ele consegue recrutar mais fibroblastos para o local, aumenta a síntese de colágeno de matriz extracelular de modo geral, estimula ou inibe a mitogênese endotelial, regula a ação mitogênica, estimula a quimiotaxia endotelial e a angiogênese, inibe a formação de osteoclastos e reabsorção óssea, entre outras funções. Um outro fator de crescimento também muito importante na regeneração tecidual é o PDGF, o fator de crescimento derivado plaquetário. A principal função dele é estimular a quimiotaxia e a mitogênese de outras células, em especial os fibroblastos, que vão produzir a matriz extracelular. E ele também ativa o TGF-beta, que é esse fator de crescimento que acabamos de ver, que é fundamental para a regeneração tecidual, e também regula a proliferação de células ósseas. Existe um outro fator de crescimento que é fundamental para a neoangiogênese, ou seja, para a formação de novos vasos, que é o VEGF, o fator de crescimento vascular endotelial. Então, ele induz a neovascularização, promovendo a proliferação e migração de células endoteliais. Então, ele auxilia na formação de novos vasos ali naquele local em que ele foi aplicado. E, por fim, um fator de crescimento endotelial,
que também tem a função aí de induzir o crescimento, proliferação e diferenciação de células mesenquimais ali no local da lesão, afeta a síntese do metabolismo da matriz extracelular, então ele auxilia para aumentar mais a matriz extracelular, que é o nosso alvo quando a gente trabalha com rejuvenescimento facial para produzir mais colágeno ou até com feridas crônicas ou formação de novos tecidos de um modo geral. Promove a angiogênese junto com o VEGF, promove a cicatrização de feridas e aumenta o efeito aí de outros fatores de crescimento. Então, para esses fatores de crescimento serem liberados, as plaquetas precisam passar por um processo de ativação e de agregação. Então, a contagem de plaquetas e a agregação dessas plaquetas é fundamental para que ocorra uma eficácia dos derivados plaquetários. Não existe ainda um consenso sobre a concentração padronizada de plaquetas, ou seja, ainda não se sabe qual o número exato de plaquetas presente no PRP. Mas os estudos mostram que, se existe muito pouco número de plaquetas ou muito alto, pode ser que você não tenha um efeito clínico satisfatório. Pode ser que você não atinja o efeito que você queira, ou se você tiver excesso de plaquetas, pode ser que esse efeito seja inibitório, então acaba tendo um efeito rebote do que você deseja. Já a agregação plaquetária ela é necessária para que as plaquetas liberem os seus fatores de crescimento por um processo de fosforilização das proteínas intracelulares. Então, existe uma correlação positiva entre o número de plaquetas no PRP e a liberação dos fatores de crescimento, ou seja, quanto mais número de plaquetas, quanto mais plaquetas, maior vai ser o número de fator de crescimento que vai ser liberado. E essa liberação, essa contagem de plaquetas, essa liberação de fatores de crescimento independe das características do indivíduo. Então, esse aqui é um estudo bem interessante que ele fez essa correlação do número de plaquetas do fator de crescimento e ele também procurou uma correlação das características do paciente. E não houve correlação primeiramente com a idade do paciente, então não necessariamente um paciente mais jovem ou mais velho vai produzir mais ou menos fatores de crescimento e também não teve influência no gênero, então tanto homem quanto mulher, eles vão produzir o mesmo número de fator de crescimento dependendo do número de plaquetas, então não tem essa correlação com o gênero do paciente. Existem alguns medicamentos que influenciam bastante a agregação e a contagem plaquetária. Então, algumas medicações como aspirina, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais e não seletivos, os anti-inflamatórios não esteroidais e seletivos e algumas estatinas foram estudadas nesse artigo e eles foram mostrados se altera o número de plaqueta ou se promove a agregação plaquetária. Todos esses medicamentos diminuem a agregação plaquetária e a maioria deles não altera o número de plaqueta. Então, é fundamental que os pacientes que façam o produto, que façam alguma terapia de derivados plaquetários, suspendam essas medicações, porque eles vão alterar a viabilidade da plaqueta. Então, para aspirina, paracetamol e os anti-inflamatórios não seletivos, eles devem ser considerados suspensos antes da injeção de um PRP, porque ele pode diminuir o efeito da injeção. Já os anti-inflamatórios seletivos para COX-2 e as estatinas não precisam ser suspensos, porque eles não promovem uma diminuição da contagem de plaquetas. E alguns antibióticos, principalmente os da classe dos aminoglicosídeos, em especial a gentamicina e a amikacina, eles também devem ser evitados, porque eles também têm uma influência na plaqueta, na viabilidade da plaqueta. Então, lembrando que a meia-vida da plaqueta é de 8 a 10 dias, então a gente deve suspender essas medicações, claro, se for possível, que tem pacientes que não podem suspender, então esses pacientes não são indicativos para o tratamento regenerativo com os derivados plaquetários, então a gente suspende nesse período, cerca de 7 a 10 dias antes do tratamento e também após a aplicação. Então, dentre os produtos derivados plaquetários, nós temos dois principais. Nós temos o PRP e o PRF, o plasma rico em plaquetas e a fibrina rica em plaquetas. Aqui a gente tem um tubo com esses dois produtos. Não é possível saber qual é o tubo com qual produto. A gente precisa de uma informação fundamental para poder saber qual é o produto. E essa informação é o anticoagulante. Então, quando um produto tem anticoagulante, ele é PRP. Quando o produto não tem anticoagulante, ele é PRF.
A presença do anticoagulante vai levar à formação de um plasma, então por isso a gente tem um plasma rico em plaquetas. Quando não tem um anticoagulante, vai levar à formação de fibrinogênio, e fibrinogênio não é plasma, fibrinogênio é soro. Então quando a gente não usa o anticoagulante, nós não temos um plasma rico em fibrina, porque se tem fibrinogênio, não tem plasma. O que a gente tem é uma fibrina rica em plaquetas. Então a principal diferença entre PRP e PRF é a presença ou ausência do anticoagulante. Além disso, existem algumas diferenças, principalmente no método de obtenção. Então, o PRP ele pode ser obtido através de centrifugação dupla ou centrifugação única, justamente por para ele ser coletado com o anticoagulante, a gente tem esse tempo maior de preparo, então a gente pode manipular por mais tempo. Com o PRF isso não acontece, o PRF, como ele é sem anticoagulante, se nós formos centrifugar outra vez, ele vai coagular. E, além disso, a força e o tempo de centrifugação também varia bastante entre esses produtos. O PRP ele pode ser utilizado com uma centrifugação maior e um tempo maior, já o PRF a força tem que ser menor e o tempo também tem que ser menor. E o PRP, por ele ter anticoagulante, ele sempre vai ser líquido. Para ele se tornar sólido, é preciso adicionar uma outra substância, basicamente a base de cálcio, pode ser cloreto de cálcio ou glucanato de cálcio, ou trombina, seja autóloga ou seja bovina. Já o PRF, ele pode ser uma substância sólida sem adição de nenhuma substância, então é possível obter um coágulo de PRF ou também é possível trabalhar ele de forma líquida, que é chamado de IPRF, PRF injetável. Para obter esses diferentes tipos de PRF, seja sólido ou seja líquido, o tubo utilizado é diferente e também o protocolo de centrifugação também é diferente. Nós vamos ver isso mais a fundo na aula de PRF. Então, para finalizar, as plaquetas elas são mais do que um fragmento celular e elas representam um papel vital para a regeneração tecidual. Elas precisam ser ativadas para liberar todo o seu conteúdo molecular que inclui fatores de crescimento e outras moléculas regenerativas. A liberação desses fatores está diretamente ligada à concentração das plaquetas no PRP e não tem correlação com idade ou gênero do paciente. É preciso levar em consideração a meia-vida plaquetária para poder suspender, se possível, medicações que possam alterar o número de plaquetas e a ativação da agregação plaquetária antes de iniciar um tratamento de PRP para que ele seja eficaz. Obrigado pela atenção, nós vamos passar agora para a aula de PRP.